E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um grupo de super-heróis da DC Comics e dessa vez vamos falar do Pacto das Sombras, esse grupo de personagens místicos da DC Comics, que cuida de casos que aparentemente não tem solução. Vamos falar sobre a origem desse grupo e de seus integrantes originais. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito do Thiago Soares da Luz. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar agora do Pacto das Sombras, esse grupo de heróis místicos da DC Comics. O Pacto das Sombras vai fazer a sua estreia na revista Day of Vengeance, edição número 1 de junho de 2005. O Pacto das Sombras é um grupo de super-heróis com natureza oculta. O Mago Shazam, ele inclusive fala que o nome Pacto das Sombras é utilizado por vários grupos de guerreiros místicos que tinham como objetivo defender causas perdidas e que costumavam entrar em missões que estavam fadadas ao fracasso. Uma tentativa aí de tentar reverter essa situação e fazer com que as missões fossem cumpridas. O grupo foi fundado nos eventos do Dia da Vingança, quando o Espectro decide destruir todos os usuários de magia do universo. Então o grupo é formado originalmente pela Magia, pelo Retalho e pelo Detetive Chimp, para que eles pudessem deter o Espectro. Então você já vê que eles já começam com uma missão quase impossível de ser cumprida, porque o Espectro é uma das criaturas mais poderosas da DC Comics. Posteriormente, Demônio Azul, Sombra da Noite e o Mestre da Noite acabam se unindo ao grupo. Inclusive o Mestre da Noite é quem dá o nome ao grupo, o nome de Pacto das Sombras. E ele é que acaba se tornando o líder desse grupo de super-heróis. E aí eles decidem lutar contra o Espectro. E nessa luta contra o Espectro, eles acabam tendo a ajuda de outros personagens místicos da DC Comics. Como por exemplo, o Vingador Fantasma, que é quem dá conselhos para o Detetive Chimp durante a luta. Ele aparece ali transformado em um roedor. Tem ajuda também do Capitão Marvel, que hoje em dia é o Shazam, do próprio Mago Shazam e da Alice Sombria, que são personagens aí místicos que auxiliam o Pacto das Sombras nessa batalha. Porém, depois que termina essa jornada, esses integrantes, esses personagens, eles acabam se afastando da Liga das Sombras. Cada um deles vai seguindo seu próprio caminho e eles não se envolvem mais com o grupo. Algum tempo depois, o Pacto das Sombras auxilia o Robin a capturar meta-humanos na cidade de Bloodhaven, no momento em que essa cidade estava sendo destruída. E durante essa jornada, eles acabam se aliando com a outra usuária de magia, que é a filha do Warlock. E aí o Pacto das Sombras, depois que cumpre essas duas missões, ele decide se estabelecer no chamado Oblivion Bar, que é um ponto de encontro para místicos que tenham entrada ali para Gotham City. Esse bar, ele é de propriedade do Mestre da Noite, do Jim Rook, e aí eles acabam estabelecendo esse ponto como o seu QG. Só que em um dado momento, eles acabam saindo desse ponto, o grupo ele se separa em um certo momento, e o Oblivion Bar acaba sendo ocupado por um mago com nadadeira chamado Ed Deacon. O Ed Deacon ele acaba tomando esse bar, o Bar Oblivion, mas depois, quando o Pacto das Sombras retorna, eles têm que enfrentar o Ed Deacon porque o Ed Deacon queria ficar com o bar. Ele encontrou ali o bar sem ninguém, tomou para ele, mas aí quando o proprietário original voltou, teve esse conflito entre o Mestre da Noite e o Ed Deacon. Em um dado momento, quando a Pedra da Eternidade se estilhaça em Gotham City, em um dado momento, quando a Rocha da Eternidade é estilhaçada em Gotham City, o Pacto das Sombras vai ter um papel muito importante no momento de reconstrução dessa pedra. Vários lutadores místicos, vários guerreiros místicos da DC Comics se organizaram para conseguir recuperar a Pedra da Eternidade.
O Vingador Fantasma acabou dividindo esses místicos em 3 grupos diferentes, cada qual com uma missão. O primeiro grupo, liderado pela Zatanna, tinha como objetivo reunir e montar a Rocha da Eternidade. Um outro grupo tinha como objetivo servir de isca para os 7 pecados capitais, né, os monstros conhecidos como 7 pecados capitais. E o terceiro grupo, que era formado pelo próprio Vingador Fantasma e pelo Pacto das Sombras, tinha como objetivo prender esses pecados. Eles conseguem cumprir o objetivo muito por conta do trabalho bem feito da equipe da Zatanna em reconstruir a pedra. Porém, depois que eles capturam a ganância, o Pacto das Sombras acaba sendo atacado pelo Felix Faust e por 3 demônios. Nesse momento, a Sombra da Noite é sequestrada por esses vilões que entregam ela para o Lex Luthor Jr., que utiliza essa personagem na sua bateria de poder do multiverso. Então eles acabam perdendo aí a Sombra da Noite para o Lex Luthor. E aí, enquanto eles estão restaurando ali a Rocha da Eternidade, o Nabu, o último Senhor da Ordem, ele confronta o Espectro. E nessa batalha o Espectro acaba matando o Nabu. Nesse confronto o Nabu é morto pelo Espectro, porém antes de morrer ele vai até o Detetive Chimp e encarrega ele de nomear um novo Senhor Destino. Para que ele pudesse utilizar o Elmo de Nabu. O Detetive Chimp decide libertar o Elmo de Nabu para que o Elmo de Nabu pudesse escolher ele próprio o próximo Senhor Destino. Ou seja, ele deixou nas mãos do Destino a escolha do próximo Senhor Destino. A morte do Nabu, inclusive, ele tem 2 consequências no universo da DC. O primeiro é que a presença percebe que o Espectro está completamente fora de controle e acaba levando o Espectro num novo hospedeiro, né, chamado Crispus Allen. E em segundo lugar, ele sinaliza o fim da 9ª Era e o início da 10ª Era na DC Comics. Então, esses eventos acabam terminando aí com o Espectro com um novo hospedeiro e o Pacto das Sombras tendo um papel muito importante na restauração de toda a ordem mística da DC Comics. Posteriormente, o Pacto das Sombras decide se tornar um grupo oficial de super-heróis e eles inclusive criaram suas próprias leis, né? Eles criaram 3 leis dos super-heróis do Pacto das Sombras que foram inspiradas aí nas 3 leis da robótica do Isaac Asimov, né? Que são as seguintes. A primeira lei é que as vidas e a segurança dos inocentes serão sempre protegidas. A segunda lei é que a vida e a segurança do super-herói e dos membros da sua equipe serão protegidas na medida em que não entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é que a vida e a segurança dos oponentes serão protegidas na medida em que não entrem em conflito com as 2 primeiras leis. E assim o pessoal do Pacto das Sombras acaba se estabelecendo como uma equipe de super-heróis da DC Comics. Bom pessoal, essa é a origem, né? As primeiras histórias aí do Pacto das Sombras. Vamos falar agora de seus integrantes originais, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos integrantes originais do Pacto das Sombras. Bom, o Pacto das Sombras, eles tiveram 6 integrantes originais. Inicialmente nós tivemos os 3 primeiros que deram origem ao grupo e nós tivemos os 3 que entraram um pouco tempo depois. A primeira integrante é a Magia, né, que no original é a Enchantress, e sua identidade original é a Juni Moon. Em um dado momento ela foi vilã, ela já foi vilã em algumas histórias e ela também foi super heroína. Ela tem habilidades de magia porque dentro dela existe uma entidade chamada Magia. E é essa entidade que faz com que ela tenha poderes. Só que ela sempre teve muitos problemas por conta dessa entidade, porque a magia é uma entidade que ela pensa por si só.
E aí as duas ficam brigando ali para ver quem é que controla o corpo. O segundo integrante é o Retalho, né, o Rory Regan, que utiliza ali o traje das almas. O seu nome original é Hagman e tem vídeo contando a história dele aqui no canal, né? Se você quiser conhecer mais sobre o Retalho, é só clicar aqui em cima. Ele tem uma história bastante trágica e a sua principal habilidade, obviamente, está relacionada com esse traje, né? O traje das almas, que é a sua principal característica. O próximo integrante é o Detetive Chimp, que é um chimpanzé. Sim, isso mesmo que vocês estão vendo, é um chimpanzé detetive. E é curioso que o nome dele, a identidade secreta, é Bobo. Realmente é bem bobo esse conceito de chimpanzé detetive. Bom, o Detetive Chimp, ele é um detetive que atua em casos de ocultismo. Então ele está relacionado ali com o núcleo místico da DC Comics. Mas isso não muda o fato de que é bizarro ter um chimpanzé vestido de Sherlock Holmes atuando como detetive. Mas enfim, né, coisas dos quadrinhos. Bom, o próximo é o Demônio Azul, que tem como identidade secreta o Daniel Cassidy. Ele era um dublê, né, que atuava ali em vários filmes, fazendo sempre cenas práticas. Ele gostava sempre de fazer muitas cenas práticas. E em um desses filmes que ele fez, ele estava vestido de um demônio azul, né? Estava com a roupa de um demônio. Porém, durante a gravação desse filme, ele teve que enfrentar um demônio de verdade, né? Que é o Nebius. E durante essa luta, o Nebius acabou disparando uma rajada demoníaca que fez com que o Daniel Cassidy ficasse preso dentro dessa roupa. Consequentemente, ele acabou assumindo a identidade de demônio azul e passou a lutar contra os demônios do inferno. A próxima integrante é a Sombra da Noite, cuja identidade secreta é a Eve Eden. Ela é uma super heroína que tem a capacidade de controlar energia sombria, podendo até criar portais utilizando esse tipo de magia. Os poderes dela estão relacionados a uma outra dimensão, que é onde ela nasceu e no qual ela é uma princesa. Então é graças a essa dimensão sombria que ela tem os seus poderes de manipulação das sombras. Além disso, ela também é uma grande artista marcial. E por fim, pessoal, o líder do Pacto das Sombras, que é um mestre da noite. Ele que tem como identidade secreta o músico Tim Rook. O Tim Rook, né, que é um cantor de rock, que em um dado momento ele pegou a Espada da Noite, que é uma arma dos seus ancestrais, e passou a empunhar a Espada da Noite na luta contra criaturas místicas. Essa Espada da Noite, ela tem como poderes o fato de que ela pode alertar o Tim Rook de perigos próximos. Ela consegue identificar inimigos que estejam se aproximando e pode obrigar os seus inimigos a falar sempre a verdade. Então é graças à Espada da Noite que o Tim Rook consegue atuar como o mestre da noite. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a origem e os integrantes do Pacto da Noite. O que você achou desses personagens? Você quer que a gente traga a história de um deles aqui para o canal? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!